Sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 88. Estamos no artigo 97 da Constituição, um artigo importantíssimo, muito cobrado em provas e concursos, e você vai aprender neste vídeo sobre a cláusula de reserva de plenário. Não se assuste, é muito simples e fácil de entender. A leitura do artigo diz o seguinte: somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Vou repetir: somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. É muito simples. A cláusula de reserva de plenário, ela diz que para a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, ela necessariamente precisa ser pelo voto da maioria absoluta, quer seja dos membros do respectivo tribunal ou dos membros do respectivo órgão especial. Ok? Professor, ainda não deu para entender. Lembra lá da aula do artigo 52, inciso 10, disponível aqui no canal? Nós tratamos sobre a abstrativização dos efeitos do controle difuso de constitucionalidade. Na aula do artigo 52, inciso 10, nós trouxemos alguns institutos importantes, nós introduzimos o tema de controle de constitucionalidade. E eu sei que para muitos alunos, falar de controle de constitucionalidade assusta, mas é muito simples. A lei busca a sua validade na Constituição. Eu até montei alguns esquemas que estou trazendo neste vídeo de forma resumida, porque você já tem a aula completa, a aula do artigo 52, inciso 10. Nós vimos que a lei busca a sua validade na Constituição e a Constituição exerce a sua força normativa sobre o ordenamento jurídico. Nós aprendemos também que quando falamos em controle de constitucionalidade, não existe só o controle feito pelo judiciário. Nós temos o controle feito pelo legislativo, nós temos o controle feito pelo poder executivo, nós temos o controle feito pelo poder judiciário. Seja ele prévio ou posterior, nós temos esse controle feito pelos poderes executivo, legislativo e judiciário. Nós aprendemos também que no Brasil nós adotamos o controle jurisdicional misto, difuso e concentrado. E ele vai trazer as exceções, que é justamente no poder legislativo, executivo e para alguns também o próprio TCU. Muito bem, quando falamos em controle jurisdicional, nós temos o difuso e o concentrado. O difuso nada mais é que aquele controle exercido por todos os órgãos do Poder Judiciário. E muitas das vezes, pelo controle difuso, isso acaba no STF através do recurso extraordinário, que nós vamos estudar mais à frente. Nós mencionamos na aula do artigo 52.10, aconselho que você estude este vídeo que está disponível no canal para que o tema fique mais claro na sua cabeça. E nós temos também o controle concentrado, que é feito pelo STF. Você muitas das vezes vai ouvir sobre a ADI, a ADC, a ADPF e temos também a súmula vinculante. O controle concentrado, ele é marcado pela sua generalidade, sobre a impessoalidade, sobre a abstração e ele possui efeito erga omnes. E por que ele é chamado de controle concentrado? Porque ele é concentrado, ele se concentra no STF. Muito bem, o artigo 97 vai dizer o seguinte, que quando for para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tem que haver um quórum especial. E o quórum especial é o seguinte, o voto da maioria absoluta dos membros ou dos membros do respectivo órgão especial. Professor, ainda não aprendi sobre o órgão especial. Não tem problema. No vídeo do artigo 93, inciso 11, nós tratamos sobre o órgão especial. O inciso 11 do artigo 93 vai dizer o seguinte: nos tribunais com número superior a 25 julgadores,
poderá ser constituído um órgão especial, com no mínimo 11 e no máximo 25 membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo próprio Tribunal Pleno. Interessante você saber que estas competências para o órgão especial, ela é delegada pelo Tribunal Pleno. E isso vai vir no regimento interno. Então, um órgão especial pode sim ter a delegação para declarar a inconstitucionalidade de leis. E se ele assim for fazer, ele precisa respeitar o voto da maioria absoluta de seus membros, ok? Ficou fácil de entender agora, não é? Agora, isso aqui é exigido para os tribunais. Marque no seu material, tá? Os tribunais, quando vão declarar a inconstitucionalidade, mas não só de lei ou ato normativo do poder público. Lei ou ato normativo. Atenção, muita atenção para a literalidade do artigo 97, muito cobrada em prova. E também para a súmula vinculante número 10. A súmula vinculante número 10, ela diz o seguinte: viola a cláusula de reserva de plenário, que está no artigo 97, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo ou em parte. Essa súmula também é muito cobrada. Ela veio de encontro a uma prática realizada pelos órgãos fracionários para evitar que fosse submetido ao plenário. Estes órgãos passaram a não declarar inconstitucionalidade, mas afastar sua incidência. Então, vem a súmula vinculante número 10 e acaba com essa possibilidade. Bom, temos também alguns julgados correlatos que vão somar a este vídeo um conteúdo bem esclarecedor. Veja o seguinte: o princípio da reserva de plenário, previsto no artigo 97 da Constituição, e a que se refere a súmula vinculante 10, diz respeito à declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Até aí tudo bem, não é verdade? Os atos normativos têm como características essenciais a abstração, a generalidade e a impessoalidade dos comandos neles contidos. São, portanto, expedidos sem destinatários determinados e com finalidade normativa, alcançando todos os sujeitos que se encontram na mesma situação de fato, abrangida por seus preceitos. Veja, é isto que eu queria destacar em relação a este julgamento, tá? Não são apenas leis, mas também os atos normativos. E aqui está o motivo. Eles têm características essenciais: a abstração, a generalidade, a impessoalidade, ok? E por isso, eles alcançam todos os sujeitos na mesma situação de fato, abrangida por seus preceitos, tá? Neste julgado aqui, o STF vai reconhecer um ato normativo como individual e vai dizer que ele não se submete à regra do artigo 97, tá? Um outro julgado importante é o seguinte: não há necessidade de pedido das partes para que haja o deslocamento do incidente de inconstitucionalidade para o pleno do tribunal. Isso porque é dever de ofício do órgão fracionário esse envio, uma vez que não pode declarar expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, nem afastar sua incidência no todo ou em parte. Aqui vai dizer que não há necessidade de pedido das partes, ok? Para que isso ocorra, mas que é dever de ofício do órgão fracionário este envio, uma vez que não pode declarar expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, nem afastar a sua incidência no todo ou em parte. A cláusula constitucional de reserva de plenário, esculpida no artigo 97 da Constituição, fundada na presunção de constitucionalidade das leis, não impede que os órgãos fracionários ou os membros julgadores dos tribunais, quando atuem monocraticamente, rejeitem a arguição de invalidade dos atos normativos, conforme consagrada a lição da doutrina Moreira José Carlos Barbosa, edição forense de 2009. Aqui nós temos o seguinte, que presumidamente toda lei ela é constitucional.
Então não há necessidade da cláusula constitucional de reserva de plenário para se declarar a constitucionalidade da lei, ou melhor, para rejeitar a arguição de invalidade de atos normativos, de inconstitucionalidade de lei. Isso quer dizer que um juiz pode rejeitar a arguição de invalidade, seja de lei ou ato normativo. Um outro julgado muito importante diz o seguinte: o artigo 97 da Constituição, ao subordinar o reconhecimento da inconstitucionalidade de preceito normativo à decisão nesse sentido da maioria absoluta de seus membros ou dos membros dos respectivos órgãos especiais, está se dirigindo aos tribunais indicados no artigo 92. Artigo 92, aula disponível no canal. E aos respectivos órgãos especiais de que trata o artigo 93, inciso 11, que nós revimos nesse vídeo. A referência, portanto, não atinge juizados de pequenas causas, artigo 24, inciso 10, e juizados especiais, artigo 98, inciso 1º, os quais, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. Ok? Isso aqui é importantíssimo, principalmente para você que vai fazer uma prova para o Poder Judiciário. A cláusula de reserva de plenário não atinge juizados de pequenas causas e juizados especiais, tá? Justamente porque a esfera recursal destes não atua sob o regime de plenário ou de órgão especial. Na próxima aula, vamos falar então dos juizados especiais e justiça de paz, artigo 98. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.